Graça e paz, minha amada. Vamos para mais uma meditação. Nós estamos entrando no 19º dia de medicação, amém? Medicação espiritual. A palavra de Deus, queridas, ela é muito sutil. Ouvir o Espírito é algo muito sensível, nós temos que estar muito sensível. Nós estamos acostumados a ser muito enérgicas, a ter coisas palpáveis, a pressão, a viver pressões, e eu quero dizer que as ações de Deus, elas não são assim. Elas não são por pressões, elas não são na força, elas são muito sensíveis. A voz de Deus é muito sensível, é muito delicada, é muito suave. E para a gente ouvir, às vezes a gente não está acostumado, então nós temos que estar quietinhas, nós temos que acalmar a nossa alma, não podemos estar agitadas, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Da mesma forma, a forma de Deus trabalhar é do mesmo jeito, ele trabalha de uma forma sutil, de uma forma delicada. Então, às vezes, a gente está esperando uma ação mais agressiva, mais forte, que a gente realmente sinta, e não é. Então, às vezes, a transformação ela já está acontecendo em você e você não está percebendo, porque talvez você está querendo perceber com seus 5 sentidos. E Deus, ele não é sentimento. Deus, a gente não percebe Deus assim, a gente percebe Deus pelo Espírito. Amém, amada? Eu quero ler para você. Vamos falar aqui sobre Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém. Amada, nós recebemos a cura pela fé. A fé na palavra de Deus é a chave para a cura. Nós somos curadas à medida que nós aprendemos e que nós cremos e que nós agimos pela palavra de Deus, porque ela é espírito e vida e é um remédio sobrenatural. Ela opera por meio de quê? Ela opera por meio da fé do espírito humano. Mas como qualquer remédio, nós precisamos tomá-la regularmente. Por isso temos que meditar nela de dia e de noite, como está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 também diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, minha amada, é impossível você agradar a Deus sem fé. Amém? E essa fé, ela é recompensada, existe uma recompensa. Por isso que diz, se torna galardoador dos que o buscam. Então, se você começar a agir em fé, recompensas vão chegar na sua vida. Se você começar a crer em algo, aquilo vai começar a se manifestar para você, amém? Nós também podemos ler aqui em Romanos 10:17, que diz, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Tem uma tradução que diz, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, fé, querida, ela vem para a gente quando a gente ouve a palavra de Deus. Então, não tem outra forma de vir fé. Não adianta a gente orar, Pai, me dá fé, Senhor, me dá fé. Deus não vai dar fé. Ele vai dar fé, ele já deu a palavra dele já está aqui. Então, você quer mais fé, você precisa aumentar o seu nível de fé. Então, você precisa o quê? De ouvir a palavra de Deus. E ouvir, minha amada, é ouvir mesmo. Por isso é bom que até você, quando você for fazer suas leituras bíblicas, você fale em voz alta, para que você ouça, porque isso são declarações de fé que são lançadas no reino do Espírito, amém? Nós também vamos ler aqui 2 Coríntios 5:7, que diz que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Sabe o que é isso, querida? Isso está querendo dizer que fé, a gente não usa a fé em determinadas situações, não. Você não tem que exercer a fé porque hoje você teve uma dor de cabeça, aí depois os outros dias você não exercita a sua fé, aí no outro dia você quer usar a fé porque você está precisando de algo. Amada, não é assim. A fé, ela é um estilo de vida. E nós usamos ela constantemente em tudo na nossa vida. Tudo que as circunstâncias trazem para a gente não vai crer no que as circunstâncias nos apresentam, a gente vai crer no que a palavra diz.
Então, fé é um estilo de vida. Você não tem que andar pelo caos que você está vendo, você tem que andar pelo que você crê, é o que a palavra te garante, é isso que Deus tem para a sua vida e é isso que vai se manifestar, mas só vai se manifestar se você crer. Nós temos um exemplo aqui da mulher de fluxo de sangue. Fé é sempre o quê? Um interruptor que permite que o poder de Deus flua. Você precisa dessa fé. A mulher do fluxo de sangue, ela sofria com esse fluxo. E como que ela foi curada? Ela foi curada pela fé. Então, qual era a situação da mulher? Eu não vou ler porque vocês já conhecem. No versículo 25, eu botei uns tópicos aqui, umas anotações. Então, veja bem, no versículo 25, eu estou aqui com a apostila do Rema, que está falando sobre isso. Estou aqui na disciplina Cristo, aquele que cura, e vou passar esses tópicos aqui para você, tá bom? Então, veja bem, qual era a situação da mulher do fluxo de sangue? No versículo 25, você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 25, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Marcos 5, versículo 25 ao 34. Abra a sua Bíblia aí. No versículo 25, diz que ela sofria há 12 anos com um problema. No versículo 26, diz que ela padeceu nas mãos de vários médicos. E diz que ela gastou também tudo que ela tinha tentando se curar. E no nesse mesmo versículo diz que nada adiantou, que ela apenas piorou. E como que ela foi curada? Então vamos para o versículo 27. Ela ouviu a fama de Jesus. Amém. E a fé vem como? Pelo ouvir. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, como nós falamos agora. Ela disse também aquilo que ela cria. Então saiba que a fé, ela tem uma voz. 2 Coríntios 4, 13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, minha querida, a fé, ela tem uma voz. Qual é a voz que você tem falado? Você tem declarado o que com a sua voz? Você tem declarado tristezas, angústia? Você tem declarado as doenças? Ou você tem declarado, eu sei em quem tenho crido? Ou você tem declarado, eu sei que o Espírito Santo está renovando a minha mente. Eu sei que a palavra está renovando a minha mente, que fortalezas serão destruídas. Eu sei que eu ando por fé. Eu sei que eu não vou sentir medo, porque Deus não me deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de fé no Espírito. Amém, querida. Você tem que fazer declarações de fé. Por isso que nós temos que por isso que a gente fala aquilo que a gente crê. Amém. Você está olhando uma circunstância, você está olhando uma enfermidade, você está olhando uma tristeza, você está olhando para a sua angústia. Você vai declarar o quê? Você vai declarar: essa angústia não vai permanecer. Pai, me livra. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós temos que declarar a nossa fé, querida. E no versículo 27, diz assim, ela tocou-lhe a veste. Sabe o que isso quer dizer? Que a fé, ela exprime uma ação, ela age, a fé age. Em Tiago 2,20 diz, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é onipotente? Então, repetindo, queres, pois, ficar certo, ó insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, queridas, a fé ela tem uma ação e ela teve a ação de ir até Jesus, ela teve a ação de crer que ela não precisava nem falar com ele, mas se ela tocasse, ela seria curada. E ela tocou, e você está tocando também, você está tocando na verdade, você está tocando em Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. Então você está tocando, quando você toca nessa palavra aqui, quando você ouve essa palavra, você está tocando em Jesus. Então esse mesmo poder, você tem que ter essa mesma fé dela, de que você tocando nessa palavra, essa palavra ela vai trazer transformação na sua vida. A mulher do fluxo de sangue, ela estava plenamente convicta de que seria curada. Nós sabemos disso quando nós observamos a perseverança com qual ela passou por entre a multidão para tocar Jesus. Amém? Aleluia. Nós também
tem o parecer de Jesus. Ele percebeu que saiu o poder dele no versículo 30. Ele declarou que foi a fé dela que a curou. Então, foi a própria fé dela. Aleluia. A fé daquela mulher liberou um poder, e é o poder que é chamado de dunamis, entendeu? Um poder de Jesus para ser curado. O toque dela foi o ponto de contato, como eu disse agora, para liberar a sua fé. Ela não pediu a Jesus para ser curada, não. A fé dela foi, se ela tivesse esse contato com ele, ela seria curada. Querida, você está tendo contato com essa palavra. Essa palavra já está te curando, amém? As atitudes daquela mulher, ela creu no que ouviu, ela depositou sua expectativa nele, ela confessou o que ela queria receber e ela agiu à altura do que ela estava confessando, à altura do que ela estava falando. Então foi a fé que ela demonstrou que fez fluir o poder da cura que estava sobre Jesus para benefício dela. A fé, ela deu substância à esperança dela e a cura foi manifesta em seu corpo. Você pode ter essa mesma atitude. Não olhe para as circunstâncias naturais, creia com seu coração na palavra de Deus. Fale aquilo que você crê e haja à altura da sua confissão. Amém, querida. Vamos orar, minha amada. Em nome de Jesus, eu declaro fé chegando em mim. Em nome de Jesus, eu estou tendo contato com a palavra. Eu estou tendo contato com a verdade. E a verdade está me libertando. Se o Filho me libertar, verdadeiramente serei livre, é o que a palavra diz. Eu fico com a palavra. E a palavra me garante cura. Eu fico com a palavra. E a palavra me garante salvação. Eu fico com a palavra. E eu sei que eu vou ser liberta de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.